Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Você pode tomar o seu assento, ainda em espírito de adoração, louvando o nome do Senhor. Aleluia. Você que trouxe a palavra de Deus, abra ela no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Todos acharam? Diz assim a palavra: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pela qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez: o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias em que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois vocês sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança de que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor venha falar com a sua igreja. Que eu tenha, Senhor Deus, a capacidade de comunicar essa palavra, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração e que tem sido a preocupação dos meus dias, aquilo que tem tomado o meu coração. Ó Pai, que a Tua palavra venha, como no próprio livro de Hebreus, venha penetrar na nossa alma, no nosso coração, e separar a alma, espírito, e discernir todas as intenções dos nossos corações nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus que eu peço, Senhor.
Amém e amém. Irmãos, o livro de Hebreus não é só uma carta, mas até mesmo um discurso, uma pregação do autor, a qual nós não sabemos o nome. E parece que há aqui para essa comunidade uma certa perseguição sobre eles. Mas não qualquer perseguição, uma perseguição ferrenha, algo pesado. E tão pesado a ponto de eles estarem retrocedendo. É dito que ela é designada aos hebreus porque eram os judeus convertidos a Jesus que estavam espalhados pelo mundo naquela época. Todos eles tinham saído do judaísmo, ou talvez não saído, mas compreendido que Jesus era o cumprimento de todas as promessas que eles tinham no Antigo Testamento, e tudo isso se completava completamente em Jesus, então agora eles seguem a Cristo. Mas seguir a Cristo, irmãos, é um tanto quanto difícil. Nós não podemos mentir, né, pastor? Não é fácil seguir a Jesus. E esses irmãos aqui que outrora faziam parte do judaísmo, eram judeus de nascimento, agora por se tornarem cristãos estavam sendo perseguidos. Enquanto eram judeus, tudo bem, o Império Romano aceitava, o Império Romano tolerava, era uma religião muito antiga, a qual eles tinham até mesmo respeito pelas Escrituras, respeito pelo povo de Deus, não forçavam que os judeus adorassem os seus deuses, eram tolerantes. Mas quando eles começam a confessar Jesus como Senhor, as coisas mudam de figura. E agora o império, ao que nos parece aqui, já não está mais tolerando pessoas que confessem o nome de Jesus. Há muita agitação na Judéia. Alguns líderes messiânicos da época se levantando, dizendo ser o Cristo, ser o Messias, ser um ungido, e instigando Roma a persegui-los, e sofrendo cada vez mais retaliação, e cada vez mais perseguição, e a tentativa deles de diminuir essa perseguição era voltar para a antiga vida deles no judaísmo, voltar a antigas práticas que eles tinham, porque se acomodaria mais fácil, e eles não seriam talvez perseguidos. Mas o autor de Hebreus é que ele diz assim, não, para tudo, vamos voltar e vamos perseverar. A epígrafe do meu texto aqui diz um apelo à perseverança, um apelo a continuar. Não, eles não poderiam agora retroceder na fé, voltar para trás, e querer sacrificar novamente no templo. No próprio livro de Hebreus, o autor diz assim, olha, a presente ordem das coisas está prestes a acabar. Os presentes sacrifícios, eles estão prestes a serem esgotados. O livro é escrito em 66, no ano 70, entre 64 e 66. No ano 70, Deus põe fim aos sacrifícios, às oblações e todo o culto no templo. E o autor estava olhando de forma profética e dizendo, olha, não adianta querer voltar para uma vida mais conveniente de vocês, porque essa ordem não vai mais ser aceita por Deus. Esses sacrifícios, eles não vão ser mais aceitos por Deus. Então não adianta querer voltar para que de alguma forma você viva melhor com isso. Não seja perseguido. Não tem como, irmãos. Não tem como nós retrocedermos a um caminho de facilidade para caminharmos com Cristo. Não há mais possibilidades para nós, irmãos. Se você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, não há espaço para retroceder. Não há negociação de querer voltar a uma antiga vida, a uma antiga religião, aquilo que foi no passado. Agora é de Jesus até o fim dos séculos, irmãos. É de Jesus até o fim dos séculos. Não há um outro sumo sacerdote para querer te socorrer no templo de aflição. O autor está falando aqui no começo de que Jesus, então, é aquele que nos possibilita entrar no lugar santíssimo. O véu que foi rasgado não foi o véu do templo, irmãos. O véu é o corpo de Jesus que foi entregue por nós. É isso que possibilita eu e você entrarmos
no santo lugar, que agora não é mais em Jerusalém, é aqui, é na sua casa, é na rua, é no carro, é em qualquer lugar onde você estiver. Agora você pode entrar na presença de Deus, porque Jesus já fez isso. Ele já possibilitou. E o autor de Hebreus diz, olha, faça isso com confiança. Não há espaço mais para medo para nós, irmãos. Ainda que a situação externa esteja adversa. O bicho pode estar pegando aqui fora. Mas nós temos a oportunidade de entrarmos diante de Deus. Lá no versículo 21 ele diz assim: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Irmãos, a tua confiança, ela não pode estar em nós que hoje estamos oficiando aqui diante de Deus. Porque o grande sacerdote dessa casa que somos nós, é Jesus Cristo. Só a Ele você deve entregar toda a tua esperança e confiança. E a ninguém mais. A ninguém mais. Porque nós, ainda que oremos por você, intercedemos, façamos a nossa parte como líderes, pastores, o pastor Leodoro, que é o nosso pastor titular, não fomos nós que entramos no santuário celestial, e não fomos nós que derramamos sangue pelos teus pecados e pela tua vida. Não eram mais os sacerdotes de Jerusalém, que nessa época, irmãos, estavam mais do que corrompidos. Não eram eles que tinham o poder de chegar diante de Deus e entregar ofertas. Há um grande sacerdote sobre as nossas vidas, que é Jesus. E aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, o Pai nos concede. O problema é que, geralmente, esse grande sacerdote que nós temos é o último a qual nós recorremos. Nós recorremos a A, a B, a C, ao dinheiro, enfim, para depois nós recorremos a Jesus. E no versículo 22 ele continua: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Chegue diante de Deus, irmãos. Chegue diante de Deus e confie. Chegue diante de Deus e coloque as tuas preocupações, porque Ele é fiel. Paulo em Gálatas, quando ele diz que já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a fé que a vida que eu levo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Esse texto ele seria melhor traduzido, e é uma das possibilidades da tradução, se Paulo dissesse: agora eu vivo pela fidelidade do Filho de Deus, que é o significado da palavra fé. Das várias raízes que ela tem é fidelidade. Paulo diz que ele vive agora pela fidelidade do Filho de Deus. Aquilo que Jesus fez é fiel, e é por isso que você deve confiar nele. Não nos sacerdotes de Jerusalém, não em qualquer outra pessoa, mas nele, porque foi a fidelidade dele que levou até as últimas consequências dele se entregar por nós. E agora Deus espera, em contrapartida minha e de você, que essa fidelidade seja recíproca. Você vive pela fidelidade dele, mas também é fiel. Você vive pela confiança daquilo que ele fez, mas não retrocede. E aí lá no versículo 26 ele continua: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se nós retrocedemos deliberadamente, conscientes, o Antigo Testamento fala do pecado com a mão, com o braço levantado, que era o pecado que não tinha perdão.
E por 2 ou 3 testemunhas, aquela pessoa era apedrejada, era retirada do meio de Israel, porque era alguém obstinado, não se arrependia e pecava porque queria, deliberadamente afrontava a lei de Deus. E aí o autor de Hebreus diz assim: olha, não tem como nós voltarmos para trás e deliberadamente nos entregarmos, seja aos sacrifícios antigos, porque voltar aos ritos, voltar a querer sacrificar no templo é pisar no sangue da aliança. Querer voltar à lei é pisar no sangue que Jesus derramou. Não tem como, o autor de Hebreus diz que é impossível que seja renovado para arrependimento, porque já não resta mais sacrifício pelos pecados. E ele então fala sobre um insulto ao Espírito da graça. Se você quer saber o que é blasfêmia com o Espírito Santo, é esse pecado deliberado que ofende e insulta o Espírito de Deus, que conscientemente retrocede. O autor de Hebreus diz: não resta mais sacrifícios por esse pecado. Irmãos, o que nós temos visto nos últimos dias são muitas pessoas retrocedendo, a ponto de abandonarem a fé, E um negócio que acelera esse processo de abandono da fé é o que o autor aqui diz, que nós não devemos fazer como alguns que estavam deixando a congregação, deixando a fé. Por quê? Porque estava difícil seguir Jesus. E ele diz, então, alguns estão deixando, estão abandonando. Não façam isso, porque, irmãos, aonde você é fortalecido na fé? É na comunhão. Aonde que a nossa fé, ela é posta em prática, em ação? É no meio do povo, irmãos. É no meio da igreja. Não existe cristianismo outside, cristianismo em casa, eu mesmo e Deus. Isso aí é o nome de um filme. Não existe esse cristianismo de casa. Nós podemos viver o cristianismo de casa em casa, pelas casas de paz, pelas células, mas é uma comunidade, onde o ferro afia o ferro. E alguns, por estarem abandonando a comunidade, rapidamente abandonavam a fé também. Paulo, na sua carta, na segunda carta a Timóteo, ele fala de alguns cooperadores que viveram milagres com ele, que expulsaram demônios, que curaram enfermos, que pregaram o evangelho, que ganharam almas, mas que, amando mais esse mundo, abandonaram. Amando mais as coisas desse mundo, o abandonaram. Irmãos, o abandono da fé, ele pode ser esse abandono de simplesmente sair, ir embora, não querer mais saber da igreja, da comunhão dos irmãos. Mas o pior abandono de fé é aquele que Paulo fala em 2 Timóteo, de que alguns nos últimos dias, sofrendo comichões nos ouvidos, eles não iam sair da igreja, mas eles iam juntar falsos mestres para eles mesmos, para ficarem saciando o seu ego. Esse é o pior, porque esses estão debaixo da igreja, estão ali debaixo da vista do pastor, mas eles já abandonaram para seguir os seus próprios interesses. Vem na igreja, sai da igreja, mas já não quer mais ouvir a palavra de Deus. E deliberadamente abandonam a fé. Lá no versículo 31 ele diz assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é apartar-se de Deus e cair no juízo. Mas o autor de Hebreus, ele não deseja que essa igreja chegue a esse ponto. Não, a palavra é uma palavra de encorajamento. A palavra é uma palavra de alegria. A palavra é para que eles permaneçam.
Por isso que ele fala, ele gasta todo o livro dele falando que Jesus é superior a qualquer coisa, irmãos. Não adianta, para onde você correr, não existe nada que esteja à altura de Jesus. Não existe nada e nem ninguém que seja maior do que Ele. Não tem para onde eu e você corremos. Não tem como facilitar a nossa vida. Não tem como. Ele começa o livro dizendo, olha, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. É como se Deus e Jesus estivessem face a face, o Pai e o Filho, onde um contempla a face do outro, e que Jesus, ele reflete, assim como você diante do espelho, exatamente aquilo que Deus é. Então não tem como conhecer a Deus, irmão, se você não passar por Jesus. Não tem como você entender qual é a vontade de Deus, se você não estiver face a face com Jesus. Quando Filipe vai perguntar, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, ele diz assim, quem me vê, vê ao Pai. Quem me vê, vê a imagem exata de quem Deus é. E aí eles querendo voltar às antigas práticas, estavam dizendo, tá, mas Josué não é maior do que Jesus? Aí o autor de Hebreus disse, não. Tá, mas e os anjos? Porque eles gostavam de falar de anjos, de ver anjos. Tinha toda uma doutrina de anjos, e aí o autor de Hebreus diz, olha, os anjos também não são maiores que Jesus. Josué não conseguiu dar o descanso para o povo, não conquistou a terra. E ele vai falando, e o Moisés, que é o nosso grande líder, diz, Moisés não deu. Era para tocar na rocha, o que ele fez? Aí Deus deixou ele ver, Deus deixou ele tocar, mas Deus não deixou ele entrar na terra prometida, irmão. Deus não deixou. Se você está ouvindo essas besteiras aí fora, irmãos, corra! Corra, porque não é isso que a palavra de Deus ensina. Todos esses homens falharam, irmãos. Todos, você pode pegar todos os exemplos do Antigo Testamento, todos eles falharam. Davi falhou, Salomão falhou, Roboão falhou, Esdras falhou, Neemias falhou, nenhum conseguiu executar o que Deus esperava deles. Elias acabou com os profetas de Baal e depois se enfiou na caverna. Todos eles repetidamente falharam, todos os heróis da fé de Israel não cumpriram, e aqueles que vislumbravam Jesus morreram sem vê-lo. Isaías não viu, Jeremias não viu, Miqueias não viu, eles apontavam, todos eles esperando a promessa, não viram. Se cumpre em nós agora, irmãos. Olha o privilégio que você tem. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados somos nós hoje que cremos na promessa de Deus, onde todos os outros falharam. E agora o autor está dizendo assim, não retrocedam, não parem, não tem um caminho para voltar, é daqui para frente. Lá no versículo 32 ele diz assim, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Alguns de vocês foram expostos a insultos, tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Imagina você ficar feliz por confiscarem os teus bens por conta do nome de Jesus. Você se alegrar nisso. Ele está lembrando esse povo, olha, vocês passaram por coisas muito piores do que estão passando agora, mas vocês se alegraram. Vocês passaram por situações muito mais adversas do que está acontecendo agora, mas vocês se manteram fiéis. E agora que está aproximando aquele dia, o dia da nossa salvação, vocês vão retroceder?
Irmãos, a nossa salvação está mais perto hoje do que quando nós cremos, o apóstolo Paulo fala. Está chegando o dia da nossa redenção, e agora que nós estamos no final, na reta final da jornada, nós vamos retroceder. Agora em que nós cremos que Jesus é o Messias, é o nosso Salvador, agora que nós temos a oportunidade de entrar no Santo dos Santos, sem ninguém mediando, somente Jesus, nós vamos voltar atrás? Nós vamos achar que tem algo lá para trás que seja melhor do que isso que nós vivemos? Não abra mão da sua confiança em Jesus. Não abra mão da comunhão da igreja. Eu não estou dizendo que é para você estar aqui de segunda a segunda. Eu estou dizendo que a igreja importa. Jesus morreu por ela, eu vou dizer que ela não é importante? Jesus mandou nós nos reunirmos, eu não vou me reunir com o povo de Deus? Jesus mandou eu ser solidário, amar e fazer boas obras entre nós. Eu vou abrir mão da igreja? Não, mas a igreja está cheia de problema. Falou a pessoa que, que é o... Se ela levantar a mão, Jesus vem, busca ela e leva embora. Sabe por que a Bíblia manda a gente amar, irmãos? Porque é o amor que cobre as nossas multidões de pecados. O amor, ele não é para quem é bonzinho com a gente. O amor é para destruir as obras do pecado com quem é mal conosco. Parece que Jesus ensinou isso, e talvez nós tenhamos nos esquecido, né? Vocês dizem que amam quem ama vocês? Até os pagãos fazem isso. Até os ímpios amam quem ama, irmão. Amar a tua esposa, amar o teu marido é fácil, teus filhos é fácil. Agora ama o filho do outro. Ama o outro que está em dificuldade. Ama o outro que traz problema. É esse amor que Deus espera, irmão. Amar quem nos ama é fácil. Amar quem nos quer bem é muito fácil. Mas Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Nós estamos tão distantes de Deus que até as nossas músicas dizem, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. O que ele quer? Ele quer pisar naquele irmão que não ajudou ele. Mas não é o contrário que Jesus manda fazer? São essas coisas que vão esfriando a nossa fé. E aí lá no versículo 35, o autor de Hebreus, ele diz assim: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Você confia em Jesus hoje? Não? Confia em Deus. Confia em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida para você. Ele é o teu Senhor, amém? Teu Salvador. Você confia plenamente nele. Então você vai ser recompensado. Plenamente recompensado. A recompensa virá. E você deve realmente pensar e desejar a recompensa, porque o próprio Jesus agiu dessa maneira. Hebreus capítulo 12, o autor fala que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria que o Pai propôs a ele, toda a recompensa que Deus propôs a ele, por essa alegria da recompensa que ele receberia, ele suportou todo tipo de provação. Alguns heróis da fé também, olhando, ali no capítulo 11, logo em seguida, olhando para Jesus, e sabendo que a promessa se cumpriria, eles abriram mão da vida deles, para alcançar essa promessa. Há uma promessa para nós, irmãos. Há uma promessa de vida plena e eterna. Há uma promessa da ressurreição dos mortos para nós. É por isso que os nossos velórios não têm aquele desespero, irmãos. Não tem porque nós vamos ressuscitar. Se Jesus ressuscitou, nós também vamos, irmãos. Se Jesus tem um corpo glorificado, nós também teremos. Se Jesus está sentado à destra do nosso Pai Todo-Poderoso, nós também nos assentaremos com Ele no seu trono. É uma promessa.
O problema é que nós queremos sentar no trono hoje. E hoje o Senhor diz, não, hoje o trono não é para vocês. Nessa presente era, o trono não é para vocês. Nessa presente era, vocês não vão ser os poderosos da terra. Nessa presente era, não são vocês que vão governar. Vocês vão governar por meio do amor e do serviço. Aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos. Nesse momento, é isso que Deus tem para nós. E quando nós aprendemos a servir e a sentar no último banco, aí então o Senhor virá buscar a sua igreja, restaurará e nos colocará sentado à sua direita, para nós julgarmos o mundo junto com o nosso Senhor Jesus. Mas enquanto isso, irmãos, aguente firme. Não retroceda. Lembre-se do dia que você foi alcançado por Jesus. Lembra quando você foi iluminado. Lembra quando Jesus abriu os teus olhos e você pôde ver a tão grande salvação que Ele preparou para você. Consegue se lembrar do dia da tua conversão? O dia que Jesus entrou na tua vida. O dia que você sentiu que os teus pecados estavam perdoados. O dia que você disse, olha, eu vou seguir esse Jesus por onde quer que Ele vá. Eu vou fazer tudo que Ele me mandar. Eu vou no culto de terça-feira. Eu vou abrir uma célula. Eu vou abrir uma casa de paz. Eu vou fazer o que Jesus quer. Porque o que aconteceu conosco foi tão bom. Foi ou não foi, irmãos? Foi maravilhoso ou não foi? E agora como é que nós podemos nos esquecer disso? Dizer assim, não, Jesus, eu não... Tá bom aqui tudo que tu fez por mim, mas eu vou parar agora, vou dar uma descansada. Não tem como, irmãos. Não tem como parar. Por isso a Bíblia está sempre mandando a gente lembrar aquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança é Jesus. Se você tirar os olhos dele e colocar na política, amanhã você não sai mais de casa. Se você esperar um outro Messias que não Jesus, amanhã você vai paralisar. Porque as circunstâncias, elas não são positivas. E nunca vão ser, porque esse mundo jaz no maligno. Quem vai trazer os céus à terra é o próprio Senhor Jesus, irmãos. Confie nisso. Confie nisso. Não confie em cantores. Não confie em falsos profetas. Não confie nessas pessoas que estão dizendo, olha, vai ser tudo um mar de rosa. Não, nós podemos até passar por dificuldades, mas Jesus está segurando a nossa destra. E aqueles que vieram à mão dele, de maneira nenhuma ele lançará fora, pois são ovelhas dele. Mas se mantenha. Aquele que vem, virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Não retroceda. Não retroceda. Mas pastor André, eu estou passando por uma dificuldade extrema. Ainda assim eu te digo, não retroceda. Mas está faltando dinheiro. Não retroceda. Mas a minha família de repente não está aqui aos pés do Senhor. Não retroceda. Mas estão me perseguindo no meu trabalho. Não retroceda. Mas aí fora tem um monte de heresia, um monte de besteira, um monte de coisa. Lá fora, aqui não. Não retroceda. Mas o mundo está acabando, está caindo na minha cabeça. Não retroceda. O justo vive da fé, da fidelidade de Deus e da sua fidelidade a Deus. Não retroceda, irmãos. Quando você chegar em casa, leia para trás,
o livro de Hebreus, o autor vai te convencer que não tem nada mais perfeito do que Jesus, irmãos. Não tem nada mais perfeito do que Jesus. Não tem sacrifício maior do que Jesus. Não tem ninguém que seja maior do que Ele. Ninguém é maior do que Ele. Jesus é tudo para nós. Ele é tudo para nós, em todas as situações. E Jesus tem cuidado de cada um de nós que estamos aqui. Do pastor Ronaldo que veio, certamente o Senhor estava guiando na estrada. A você que nos visita nessa noite, certamente Jesus foi Ele quem te conduziu aqui. E amanhã, quando nós acordarmos segunda-feira está lá, irmãos. Os problemas estão lá, as dificuldades estão lá, mas Cristo está conosco. É Ele quem guarda a nossa vida. Mas eu não vejo perspectiva. Bem-aventurado é quem não viu nada e creu, irmãos. O grande desafio da gente, irmãos, é não ver milagre, não ver multiplicação nenhuma, não ver nada mudando, mas continuar sendo crentes em Deus. Tem irmãos do mundo que estão muito piores que nós, irmãos. País fechado, perseguido, não pode falar do Evangelho, não pode compartilhar, mas eles estão lá. Quando pegam uma porçãozinha da palavra de Deus, choram. Diz, olha, está aqui. Aqui o autor de Hebreus está dizendo para eles, olha, não deixem de congregar, continue na congregação. Tem irmãos nossos em condições precárias. Nós somos, não sei se a pastora Neide vai lembrar, em 2015, né, pastora? Estivemos lá em Ladário, numa igreja, irmão, que não tinha porta e janela, né, pastora? O banco da igreja, irmãos, lembra aqueles ônibus de Joinville dos anos 90, que o banco fazia assim, ó? E que a rua da rodoviária ali, quando você passava, era paralelepípedo, tu voava, ficava assim, meio metro do banco e bum, sentava de volta. Era aquele lá os bancos da igreja. E aí lá na cidade, na região de Ladário, barro vermelho. A gente saía evangelizar, né, pastora? Voltava cheio de pó, o sapato todo vermelho do barro. E aí aqueles irmãos, quando nos receberam lá, nos receberam com a maior alegria. Não tinha, irmãos, painel de LED, não tinha luz, não tinha nada disso. Mal e mal a gente conseguia ligar os microfones e o violão para fazer um louvor à noite. Mas eles nos receberam com tanta alegria e se mantiveram firmes ali. E hoje parece que quanto mais facilidade a gente tem, menos a gente persevera. Eu não estou dizendo para você fazer um voto de pobreza e dizer assim, não, agora eu vou dar todos os meus bens ao pobre. Não estou falando para você fazer isso. Se Deus falar com você, faz. Foi Ele que falou. Quem sou eu para dizer não? Mas o que Ele diz para todos nós, se mantenham firmes na rocha. Gaste a sua vida com Jesus. Gaste. Às vezes nós estamos cansados, não é porque nós estamos gastando a vida com Jesus, é que nós estamos gastando a vida com outras coisas, aí o cansaço é demais, e a gente diz, eu vou parar. Mas se nós estivermos na presença de Deus, Ele renova. Ele renova. Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse de pé no seu lugar.